Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos entender, segundo a espiritualidade, o que está exatamente acontecendo nesta guerra insensata entre a Rússia e a Ucrânia. Se você quiser saber mais, fica comigo que é logo depois da vinheta. Bom pessoal, tudo que está acontecendo não tem nenhum senso de lógica absolutamente. A Rússia atacando a Ucrânia, e a gente sabe muito bem, eu mesmo tenho parentes por parte de mãe que são russos, são ucranianos e são povos irmãos. Não faz nenhum sentido a Rússia atacar, mesmo que ela quisesse fazer qualquer coisa para evitar essa aproximação da Ucrânia com a OTAN, esse tipo de coisa. Não faz sentido. Seria a mesma coisa que o Brasil, por um momento qualquer, resolvesse atacar a Venezuela, Uruguai, Argentina. São todos países irmãos, não faz sentido nenhum. Chega a ser até um absurdo, né, pelos laços que unem, né, esses povos, os nossos povos. Ou imagine os Estados Unidos atacar o México ou o Canadá. Faz algum sentido isso aí para vocês? Não faz. Isso aí fez no sentido na época da Segunda Guerra Mundial, quando tinha um débil mental lá, fazendo o que fez, né, provocando a Segunda Guerra. Agora, o Putin, ele, sinceramente, ele deixou de ser uma liderança, um líder, para se tornar pura e simplesmente mais um dos grandes vilões da história. Então, mas aí eu fico perguntando, será que não tem um dedo das energias trevosas por trás disso tudo? Muito bem. Eu estava vendo um comentário na CNN e um dos historiadores estava dizendo que o Putin, há um pouco tempo atrás, ele contraiu o Covid. E quando ele contraiu o Covid, ele se afastou do convívio dos seus auxiliares, dos seus assessores, se afastou totalmente. E depois que ele retomou, ficou curado, ele manteve um grau de distanciamento. Na cabeça dele, essas coisas já estavam se passando, essa possível guerra, alguma coisa assim desse tipo. Agora, olhem bem para vocês entenderem a coisa. Vocês sabem muito bem que quando a gente está em baixa densidade energética, quando a gente contrai alguma doença, claro que a gente fica muito suscetível às forças trevosas. Por exemplo, quando eu contraí o Covid, a Gisele, ela fez um trabalho muito forte junto com os anjos, uma ancoragem muito forte, né, para que eu pudesse estar protegido no hospital. E eu via essa proteção espiritual, em tonalidade azul, que me envolvia e envolvia o lugar que eu estava na CTI. No entanto, as outras pessoas que não tinham essa proteção eram constantemente atacadas. Eu já citei isso, né, nas experiências que eu passei com o Covid. E eu pedi a intercessão então dos arcanjos para ajudar essas pessoas, quando as pessoas que eu conseguia ver dali de onde eu estava eram de fato ajudadas. Mas, então, o que acontece? Claro, você fica suscetível, principalmente a pessoa que não entende nada, que é cética. Eu imagino que a cabeça exatamente do Putin seja um ambiente muito propício para as criaturas trevosas, para o poder das trevas estabelecerem regras que ele está seguindo. Veja bem, no nosso dia a dia, a gente está constantemente lutando contra essas forças das trevas, que tem exatamente a ver com o nosso ego inferior. A gente dá vazão ao nosso ego inferior, as forças das trevas vêm dizer o que nós devemos ou o que nós não devemos fazer. Mas então, o que aconteceu lá? Vocês imaginam uma coisa, o exército russo entrando na Ucrânia, vocês estão vendo gente inocente morrendo, crianças morrendo também, uma tristeza absoluta, pessoal saindo da Ucrânia, refugiados, se posicionando na frente de tanques de guerra com o próprio corpo para evitar que eles avancem ainda mais sobre o seu país. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é uma coisa absurda. E a cena que eu vi então?
um tanque de guerra russo passando simplesmente em cima de um carro em movimento, sem motivo algum. E nesse carro, por muita sorte, havia um idoso, e esse idoso foi salvo. Agora imaginem a coisa, qual o sentido de um tanque de guerra passar em cima de um carrinho popular ali? Para quê? Qual o objetivo disso? Se não é uma força trevosa que está movimentando a cabeça dos próprios soldados. Porque quando você dá vazão a essas energias deletérias, essas energias trevosas, do mal, de ódio, de guerra, enfim, quando isso acontece, não se tem controle sobre as coisas. Daí o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Não se tem controle, as trevas dominam tudo de fato, dominam a cabeça dos dirigentes. E o mundo muito preocupado em fazer qualquer tipo de ato que possa suscitar uma terceira guerra mundial. Ninguém quer isso, obviamente. Ninguém deseja isso. Mas as forças trevosas estão nesse momento agindo na cabeça do Putin e agindo no próprio exército, que está atirando contra inocentes, contra civis, povos que são irmãos, eu repito, então que não fazem nenhum sentido. E o que acontece na espiritualidade? Nesse exato momento em que as trevas estão tomando conta da cabeça do Putin e estão tomando conta do exército russo para fazer as barbaridades que eles estão fazendo, nesse momento as forças da luz estão em ação também. Se vocês pudessem ver, há um campo de guerra também do lado de lá. E as forças da luz estão lutando constantemente, ou para acontecer algum problema, o Putin ficar doente, ou ele ser deposto, enfim, estão ajudando, porque o bem vai vencer, o bem vai prevalecer, por mais que vocês percebam ou tentam entender que, caramba, não tem saída para a Ucrânia. Mas a Ucrânia ela não vai se render, isso é óbvio, que eu conheço como são esses povos daquela região. Então não faz nenhum sentido ele tentar manter o poderio militar sobre um local que ele vai ser constantemente atacado, né? A resistência é sempre forte. E a resistência espiritual, a resistência da luz, vai estar sempre atuando também contra essas forças trevosas, tentando trazer luz na cabeça do Putin e tentando trazer luz em cima das forças de ocupação da Ucrânia. É uma guerra, pessoal, é uma guerra muito, muito grande. Muito grande. Por quê? Porque as trevas, nesse momento de desilusão, de tristeza, eles estão se alimentando da própria população, eles estão se alimentando do terror. Por isso que a gente sempre fala para vocês que quando vocês fazem uma evocação de demônios, quando vocês pregam o mal, quando vocês fazem trabalhos de magia negra contra alguém, vocês estão abrindo brechas para essas entidades trevosas agirem não só contra vocês mesmos, como também estarem soltos pelo mundo para agirem como estão agindo agora. Eles chegaram no momento que se agruparam de uma vez por todas e estão fazendo tudo que está ocorrendo lá de ruim, de pior. Quer dizer, é um absurdo. As cenas são terríveis. Não há necessidade de eu ficar passando aqui, porque o meu objetivo nesse vídeo, pessoal, é pedir para vocês mentalizarem positivamente para que o Putin pare com essa invasão, pare com esse absurdo de invasão que não faz nenhum sentido. Não haverá nenhuma, nunca houve, por mais que a OTAN possa tentar se expandir para o leste, eles não vão invadir a Rússia, não vai acontecer nada disso, né? Não vai acontecer. Isso é uma justificativa infundada e só pode ser por conta das forças trevosas que estão agindo sem cessar para que Putin ele tome iniciativas como avance ainda mais, dominem mais, atirem bombas em Kiev. Quer dizer, não faz sentido, pessoal. Não faz sentido o que está ocorrendo. Então nesse momento eu peço para vocês, porque todos nós aqui estamos sentindo o reflexo do que está acontecendo lá. Não pensa vocês que você está em casa aí tranquilinho, de boa. Há uma energia muito forte sendo ativa nesse momento, né, e influenciando as pessoas também.
tá? Eu vi algumas coisas acontecerem aí, pessoas que conversaram comigo em âmbito espiritual, até da Irmandade, e vi que, de fato, essas forças estão atuantes. E nós temos que nos proteger e nós temos que pedir luz para aquela região. Então vamos nos concentrar, vamos meditar, vamos fazer aquela ancoragem com o arcanjo Micael, que é o arcanjo que vai vencer sempre as hostes infernais. Vamos trabalhar mentalmente para que esses soldados não cometam aqueles abusos, aqueles absurdos que estão acontecendo lá nesse momento, porque é muito triste isso, pessoal. Então vamos mentalizar positivo, pessoal, vamos se concentrar para que esse conflito ele termine o mais rápido possível. Eu clamo a você que está ouvindo esse vídeo, que está assistindo agora, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, para que a gente possa fazer uma corrente do bem, uma corrente de energia, para que esse conflito se encerre. Depois de 80 anos que houve um conflito na Europa, agora uma coisa tão parecida e tão horrível como aquilo que já ocorreu no passado. Tá certo, pessoal? Então vamos lá, vamos mentalizar e vamos esperar que tudo realmente dê certo. Tá bom então, pessoal? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!